Me chamo Caio Henrique Carneiro Pedro, sou graduando em Pedagogia pela Unirio e essa pesquisa tem como área de conhecimento a educação. Estou vinculado à pesquisa intitulada Educação Linguística e Formação de Professores entre Letramentos, investigando e fomentando práticas inventivas. E o meu plano de estudos se chama Educação Linguística e Práticas de Letramento nos Cursos de Letras, uma análise das provas do ENAD. Sou bolsista de iniciação científica da Unirio e o professor responsável por essa pesquisa é o meu orientador, Diego da Silva Vargas. Este estudo começa na análise do ensino da língua portuguesa ao longo do tempo, tanto em escolas como em universidades, e como as mudanças curriculares afetaram este processo. Estas mudanças, de forma majoritária, mostraram acompanhar as demandas da sociedade, criando vínculos cada vez mais fortes entre a educação e os aspectos sociais. A partir disso, podemos perceber como a formação de docentes nos cursos de letras vem acompanhando também estas mudanças, especialmente através das provas do ENAD, enquanto ferramenta de avaliação dos cursos superiores e o que propõe em seus currículos. É importante notar como conceitos como letramento e educação linguística aparecem neste processo de formação, uma vez que estão cada vez mais presentes nas discussões acerca do ensino da linguagem. O objetivo geral desta pesquisa é analisar as concepções de educação linguística e de letramento apresentadas em provas direcionadas a licenciandos em letras no ENAD. Além disso, busca contribuir para a formação do estudante envolvido no desenvolvimento da pesquisa enquanto professor pesquisador. Refletir sobre o papel exercido por esse exame nas políticas e práticas de formação de professores e professoras em nosso país. Pensar e repensar, a partir do cruzamento entre as análises desenvolvidas e os estudos teóricos feitos, as concepções apresentadas pelo e no exame, e produzir caminhos alternativos de práticas de educação linguística e de letramento no curso de licenciatura, em especial nos de letras. Nesta apresentação, irei expor os resultados da pesquisa para professores e licenciandos da área de letras e educação. Os conceitos de letramento e educação linguística ganharam notoriedade a partir do período da nova sociologia da educação, iniciada por Michael Young nos anos 70. Este movimento criticava o currículo da época, justamente por não propor a ligação entre as variáveis de entrada, que seriam as referentes a aspectos sociais, como classe social, renda e a situação familiar do indivíduo, e as variáveis de saída, que seriam aquelas que dizem respeito ao sucesso ou fracasso escolar, como os resultados de testes. Então, a partir deste momento, a atenção se volta para problematizar o que acontece entre esses dois pontos, com o incentivo da sociologia e do pós-modernismo. É importante também perceber que, com a escolarização sendo cada vez mais acessível, as demandas e aspirações dos indivíduos passaram a ir além do ler e escrever, mas sim como aplicar este aprendizado para o contexto social, demonstrando a necessidade de se tornar um sujeito letrado. Assim, é possível perceber, de maneira mais palpável, as mudanças no currículo no ensino de linguagens e a presença dos conceitos de letramento e educação linguística neles. O currículo, então, deixou de ser meramente técnico e passou a abordar questões sociológicas, políticas e epistemológicas. O movimento pós-modernista, a partir de meados do século XX, também trouxe a chamada virada linguística, onde a linguagem, o discurso e o texto passaram a ser a importância central do currículo, mas trazendo também nuances concretas de interações sociais, baseado na reflexão analítica e crítica sobre linguagem como fenômeno psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político e ideológico, o que foi descrito como de suma importância por Michael Apple. Assim, as práticas sociais dentro da educação ganham força, levando a linguagem para além da alfabetização, que de maneira técnica e isolada não prepara os estudantes para o convívio em sociedade e tem grande responsabilidade no processo de fracasso escolar.
Esta pesquisa aconteceu a partir de alguns passos, onde o primeiro deles começou ainda em meados de 2021, com a leitura de referenciais teóricos acerca dos principais tópicos desta pesquisa, como letramento, educação linguística e linguística aplicada. Durante a leitura dos referenciais, foi de suma importância a participação em grupos de pesquisa, onde podíamos debater sobre os textos lidos e adquirir diferentes pontos de vista. Em seguida, o início da análise das provas e questões do ENAD e como elas poderiam abordar os assuntos deste estudo. A partir dos resultados, realizei a produção de relatórios e desenvolvimento desta apresentação. A linguística aplicada, que inicialmente desenvolveu-se a partir dos estudos de língua estrangeira, mas que desmembrou-se também para a língua portuguesa e literatura, demonstrou uma preocupação sobre como ensinar e como esse ensino pode contribuir para a educação dos que recebem as informações e como eles repassarão o que foi compreendido para a sociedade, tendo como prioridade a contribuição de todos os envolvidos no processo de aprendizagem, seja como receptor ou promotor de ensino. É o que se extrai na questão 16 do ENAD 2021, que trata a linguagem como experiência formativa tanto do leitor quanto do escritor, levando em conta os contextos sociais de cada participante deste processo e como as afirmações dos conceitos de letramento e educação linguística também provocam as alterações no ensino. Isso pode ser percebido de maneira explícita também no ENAD de 2021, na questão discursiva de número 3, que aborda o conceito de multiletramentos e as diversas possibilidades que os adventos tecnológicos trazem para o processo de ensino de linguagem, como áudio, vídeos e imagens a partir de suas mais variadas formas de acesso. Apesar dessa abordagem na prova do ano passado, nenhuma outra questão aparece explicitamente falando sobre o tema letramento, desde o ENAD 2011, questão 33, o que significa uma década sem trazer o tema, quando a prova ainda não tinha nem sequer a separação entre as modalidades de licenciatura e bacharelado. Isso demonstra como o tópico, apesar de mais presente e mais debatido, ainda não é trabalhado de maneira intensa. No entanto, com a abordagem recente, fica a esperança de que as próximas edições da prova também possam trazer esse assunto explicitamente, uma vez que já é possível encontrá-lo de forma implícita em questões como a discursiva 5 do ENAD 2021, que fala sobre a representação da mulher negra na literatura e na sociedade, demonstrando como tópicos sociais, para além das habilidades técnicas de ler e escrever, vem ganhando espaço no ensino das linguagens. Dessa forma, ao final desta pesquisa, além da evolução enquanto professor pesquisador, foi possível entender a evolução da sociedade e como esta afetou temas como o currículo, a partir do surgimento de discussões acerca de letramento e educação linguística, além de permitir entender como a sociedade pode ser beneficiada pelas possibilidades de comunicação verbal e não verbal daqueles que estão inseridos no processo de ensino. Entender também a importância da formação dos discentes em letras, para além do domínio de normas e nomenclaturas que dizem respeito à gramática normativa, e como esses discentes podem ser avaliados no ENAD em um futuro próximo, para que possam continuar contribuindo para uma sociedade totalmente letrada. Obrigado.